Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Receber o diagnóstico de uma doença grave é sempre um baque para qualquer pessoa. Mas se você é mulher, anota aí, é mais difícil. Os problemas são ainda maiores. É sobre isso o My News Vida e Previdência de hoje. A gente fez alguns recortes de programas que nós já fizemos tratando deste assunto, doenças graves. Porque você sabe, tem proteção financeira para isso e pode te ajudar bastante. Olha os casos que nós vamos comentar agora. O diagnóstico, na verdade, o diagnóstico foi de cisto. Quando eu fiz a cirurgia, depois de 15 dias, eu cheguei no médico e ele falou, olha, você tá com câncer, borderline, seroso, papilífero do ovário. E aí que ele me deu um baque. E aí, aí que eu lembrei do seguro. Falei, nossa, eu pago um seguro e tal. E aí esse ano já tava R$60, mas olha, subiu muito pouco. Eu falei, quanto será que eu tenho de cobertura disso, né? E aí eu liguei pro Luciano Tani. Ele falou, olha, você tem o seguro, podemos fazer o sinistro dele, né? Vai dar um X valor para você. Eu falei, nossa, isso pode me aliviar muito, né? E deu certo. A sua mãe já trabalhava com o público feminino? Não focado. Aí que tá, não focado. Ela focava muito no Vida e Previdência, mas não focado nisso. Eu conto, e eu digo que começou após o falecimento dela esse pensamento, por conta que ela faleceu de câncer. E quando a gente descobriu que ela estava doente, por conta de uma situação da empresa, na época, descobriu que estava cancelado. Logo ela, que era corretora de seguros. Nossa. Então, para nós foi um baque de todos os lados, porque a gente não tinha um túmulo, ninguém pensa nisso, e ela mesma fugia muito do assunto. De certa forma, não aceitou a doença, mas trabalhou até o final, dançava, saía, tudo certo. E a gente teve que se virar nos 30 para conseguir. Por mais que o tratamento foi pelo SUS, mas tinha que fazer um exame que a cada 2 meses era 5 mil. E remédios. E tenta se colocar em estudo do hospital para conseguir remédios de fora, né? Para conseguir uma sobrevida. Então, a gente se viu num aperto muito forte. E deu um jeito. Isso que você está colocando é um ponto que a gente já falou aqui, Rogério, e com a Lina também a gente já conversou, que é essa função do seguro de vida de financiar, de custear as despesas médicas em casos como esse, né? Quer dizer, a apólice... Outro dia a gente até fez uma entrevista sobre isso, vou botar o link aqui, e o editor que colocou a gente no ar terminou, ele falou assim, eu quero fazer um seguro desse, que eu vou baratear o meu plano de saúde fazendo um seguro desse. Porque ele protege justamente nesses casos, né? Com certeza, Mara. O seguro de vida ele tem diversas funcionalidades, né? Como nós já vimos aqui nos programas anteriores. E um deles é esse, né? É trazer a segurança financeira nos momentos de imprevistos, né? Então, por exemplo, no caso da mãe da Fernanda, uma cobertura que ela poderia ter contratado e utilizado é o diagnóstico de doenças graves. Né? A gente costuma dizer que essa cobertura ela não promove a cura, né? Mas ela te dá a tranquilidade financeira para que você possa passar pelo processo de tratamento sem essa preocupação financeira e até com recursos financeiros necessários para poder buscar o que há de melhor em tratamento. Fica focado em sobreviver. Eu quero sobreviver, eu quero ir para a vida, né? E aí, como é que você faz? Se você tem uma proteção financeira ali, um planejamento, como vocês estão falando, aquilo te segura de não se preocupar em gerar renda, que é uma coisa que você comentou também. Aline, você sabe que isso faz uma diferença brutal mesmo, porque quando eu soube que eu tinha que fazer essa cirurgia, porque havia um risco muito alto de eu estar com câncer de mama, e a minha mãe já tinha tido câncer de mama, e a minha avó já tinha tido câncer de mama. A minha primeira preocupação, eu falei, caramba, como é que eu vou pagar isso? Tem uma puta grana que vai ter. Porque eu não tinha seguro nenhum de doenças graves, nem sabia que tinha apólice. Eu não sabia que tinha apólice, hein? Jornalista da área de finanças que cobre essa área, eu não sabia que tinha uma apólice de seguro de doenças graves. E isso faz uma diferença. Vocês Muito. na ASUS, vocês têm essa apólice? Temos essa apólice que a gente chama de DG no mercado, né? De doenças graves.
E ela pode ser contratada separadamente, né? Antigamente o mercado, e aí, Rogério, você por favor, me corrija se eu estiver errada, você só podia contratar tudo junto ali, né? O seguro de vida, aí tinha uma cobertura ali de DG, uma cobertura de invalidez, nesse mesmo pacote, assim. Mas hoje, as empresas mais novas, a gente da ASO, a gente consegue, para o cliente, né, para o segurado, escolher que coberturas ele quer ter, com vida, sem vida, com doenças graves, sem doenças graves, com invalidez, sem invalidez. Então, acho que é importante entender qual é o seu perfil, o que é que você realmente precisa para sua vida, um seguro de vida, caso você tenha beneficiários, dependentes financeiros, caso você não tenha apenas um seguro de doenças graves. Que é o nosso caso, né, Aline? Você não tem dependência financeira, eu também não tenho. Não. Então, eu sempre pensei em seguro de vida desse jeito. Falei, pra que eu vou fazer seguro de vida? Pra quem fosse ficar, né? A gente escuta muito Ninguém depende de isso. mim, nada. Então... Exato. Eu não tenho dependente financeiro. Agora, isso é uma coisa... No meu caso, como eu tinha tido a experiência da minha mãe e da minha avó, eu falava, não, tudo bem, eu sei o caminho que é do tratamento. Claro que não tá tudo bem, você tem uma doença grave e tal, você vai ter que fazer um tratamento, isso vai... Mas a primeira coisa que me bateu, eu falei assim, caramba, como é que eu vou pagar isso? Tem uma grana que eu tenho que gastar, entendeu? E gastei! Porque eu tive que fazer a cirurgia, enfim, tive que fazer uma série de coisas e não tinha um seguro, uma apólice Sim. que tivesse esse tipo de coisa. Aumentou o número de diagnósticos, mas diminuiu a mortalidade. Então, quando você tem câncer, quando você fala, eu tenho câncer, você não precisa mais ficar tão preocupado com eu vou morrer amanhã. Você fica mais preocupado com o que eu posso fazer para que eu não morra, né? E aí existem inúmeros tratamentos. Só que você só vai se preocupar com isso quando você tem. É igual a pólice de seguro. Muitas vezes a pessoa não tem consciência de que um dia ela vai precisar. Por isso que é importante o consultor de seguros. Porque é uma pessoa que já está vivendo naquele mercado, já tem o conhecimento, já tem outros clientes que passaram por aquilo. E eu, como não tinha noção nenhuma, a hora que o Luciano chegou para mim, o meu consultor, ele me orientou que poderia acontecer e que eu teria uma segurança. O seguro é isso, é a segurança, né? Tem a ver com segurança. Então foi muito interessante, porque realmente, a hora que eu recebi esse dinheiro, me deu uma segurança, inclusive de eu procurar outros médicos que não são do meu plano de saúde, que eu acredito que podem me trazer uma segurança maior até se eu tiver alguma coisa depois. Não tem essa informação de que existem seguros para o contratante, né? Para o segurado. E completando um pouco aqui o ponto do Rogério, nesses casos de doenças graves, a mulher ela está num papel ali muito vulnerável, porque ou ela é a dependente financeira do companheiro, né, de outra pessoa, e aí quando ela tem uma doença grave, por exemplo, o câncer, muitas mulheres, assim, uma porcentagem muito alta de mulheres, são abandonadas por seus companheiros. 75%. 75%, né? É mesmo? 75% que são diagnosticados com câncer de mama, ao menos, são abandonados pelos homens. Sim. Cara, que mama. traste! Sim. Aí... Então, ela perde o companheiro, ela perde o dependente o provedor financeiro e fica sozinha. Autoestima. Sem fonte. Né? Sem fonte de renda, sem autoestima, sem... Então, assim, para a mulher, ou então ela é a única provedora da família. Ou então ela é uma mãe solo, ou então ela... E aí, se ela fica doente, desestrutura financeiramente toda a família. Então, sim, a gente tem um dos nossos grandes objetivos como empresa é compartilhar conhecimento com as pessoas, falar sobre o seguro de vida, falar do seguro doenças graves, do seguro invalidez, né? Existem outros seguros para pessoas que não têm um beneficiário, mas quer se proteger, né? Inclusive... É porque eu acho que na cabeça das pessoas fica muito exatamente o que você falou, Lila. Bem, não tenho para quem deixar, ou então também... Pouco me importa, porque eu vou deixar, eu vou estar morto mesmo e tal, mas na verdade é um seguro de vida, não... Em vida. Em vida. Ele esquece que ele depende dele mesmo Exatamente. financeiramente. Quando fala assim, não tenho dependente. Tá, mas isso é como aconteceu com você hoje. Depende de quem? De mim. Tá respondido. Não, e a gente fala... E para essas mulheres a gente fala, faça também para você não voltar a depender. Né? Exato. Porque também tem essa questão. A mulher conquista ali uma independência financeira, uma autonomia, e aí fica doente, né? Por uma circunstância, e tem que voltar a depender do marido, do pai, né? Ou de qualquer... Do filho? Do filho. Sim. Então, tem uma dependência ali que você precisa... A independência precisa ser preservada, a gente fala, né? Preserve a sua autonomia. Sim. E isso tem muito a ver com doenças graves, assim. E seguro de vida também tem a ver com qualidade de vida, né? Porque essa mãe ou essa mulher, ela
se preocupa em guardar capital, né? Em ter dinheiro para os filhos ou para um dependente financeiro e deixa de se cuidar, né? E deixa de alguma forma curtir a vida ou se cuidar ou ter um tratamento para uma doença, né? Abre mão de si, de cuidar de si, preocupada com os filhos, preocupada com eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu escuto da minha mãe, eu não quero dar trabalho para ninguém, né? Quando eu envelhecer, quando eu morrer. Então, preocupada com isso, deixa de ter uma qualidade de vida hoje. Isso é um ponto importante. Quer dizer, você cuida, tá lá, tem aplicações, tem não sei o quê, mas você não tem a visão toda do risco que você está exposto, né? Na verdade, assim, como eu me formei em psicologia e eu sabia que o psicólogo não ganhava muito, eu comecei a estudar mentalidade financeira, então eu fui num evento de mentalidade financeira, eu comecei a entender sobre crenças de dinheiro, comecei a dar palestra de psicologia do dinheiro, comecei a estudar sobre ações, sobre finanças, sobre fundo de investimento. Que legal! Então eu tenho uma consciência financeira muito maior por conta dessa minha necessidade diante da psicologia e tal. Então, eu até estava conversando com o Luciano agora cedo, antes de a gente vir aqui no estúdio, né? Eu sempre tive altos e baixos financeiros. Então, quando eu tive altos, eu sempre guardei. Porque eu sabia que poderia, como autônoma, poderia vir um revés, né? Em algum momento, porque a vida é cíclica. E aí, então, eu tinha um dinheiro guardado, ok, mas chegou um momento que vai complicando, né? Tem um período. Interessante isso, né? Com você como autônoma. Sim. A gente fala bastante isso também na ASUS, né? Pessoas que são autônomos ainda não contam com um CLT, né? Uma proteção da empresa, um seguro da empresa. Tem o dinheiro que só ele mesmo é seu produtor financeiro, né? No sentido, né, de fonte de renda. Acontece alguma coisa, não tem que parar de trabalhar, né? Tem que se dedicar pro tratamento, pro cuidado. E aí, como é que fica, né? Acho que os autônomos, eles ficam ainda mais... E as pessoas não pensam vulneráveis a isso, né? A pessoa não pensa que o dinheiro dela vem do trabalho que ela faz. Se ela tá doente, se ela não pode trabalhar, ela não vai receber. Então, ela precisa ter uma reserva. Essa questão do profissional autônomo, né? Do profissional liberal é bem interessante que ele faça um exercício, né? Porque quando você vira para um empresário e fala, tira uma foto da sua empresa, ele vai lá para o outro lado da rua, bate uma foto da empresa dele e da fachada da empresa. Quando você fala com um profissional liberal, tira uma foto da sua empresa, o máximo que ele vai fazer é tirar uma selfie. Uma foto dele uma mesmo. selfie, né? Eu tenho uma cliente, inclusive, que é da ASUS. Ela fez uma pólice de 1 milhão para os filhos e, olha, saiu R$150. Ela tem 3 filhos. Foi muito bom, muito bom. Tanto que eu falei, Fernanda, não acredito que ia sair isso. Eu falei, Só que o que está acontecendo na vida dela hoje? E eu ligo muito para ela. Eu falei, a gente virou amiga. Ela era casada, teve 3 filhos. O cara participou da criação, se separou. Beleza. Não busca, não paga. Acho que R$1.000 é muito de pensão para os 3. Ela teve que ir com o oficial da justiça atrás. Conclusão. Ela tá com uma parcela em atraso, porque ela fala, não tô conseguindo, não tô. Eu tô sozinha com os 3 moleques aqui, e o cara não vê o filho, não busca, e acha que R$500, e quis diminuir para R$500 a pensão. Então, o custo dela da apólice é R$150. Mensal para uma cobertura de 1 milhão. De seguro de vida, eu acho que é 300 mil de invalidez, e tenho doenças graves. Então, o seguro para mulher é mais barato, né? É mais acessível. Então, é porque ela tem cuida mais, né? Ela tem a estatística da saúde da mulher é mais cuidadosa. Então, como não olhar para ela? Como eu não pegar ela nesse sentido? Não, venha, vou te ajudar. Você aqui com essa ferramenta, não importa o que acontecer, você tá bem, teus filhos também. Então, e foi muito legal. Ela assim, Fernanda, eu preciso pagar, mas tô indo, calma. Eu falei, não, calma que ainda tem uns dias aí. Isso que você falou é um ponto que eu acho que tem que chamar atenção, porque às vezes muitas mulheres que não trabalham fora, trabalham em casa, não têm renda então para pagar. Mas aí o marido tem que pagar. É interessante que ele pague um seguro de vida, um seguro que ela tenha acesso, né? Seguro em vida. Não dá um jeito de falar. Tô aprendendo. Para que ela tenha acesso no caso de uma doença, enfim, isso daí, isso independe do que ele falar, porque ele vai falar, não precisa, conta comigo, né? Tem que estar no planejamento familiar, né? Claro. O seguro dele, como se ele for o provedor da família, o seguro dele, mas também o seguro dela, principalmente para doenças graves, invalidez, tem que estar dentro, mesmo que ela não tenha remuneração externa, né? E sim, como remuneração do trabalho invisível que ela faz lá, doméstico, porque afinal de contas ela cuida dos filhos dele, da casa dele, dessas coisas assim. A melhor forma é você encarar de frente o que está acontecendo, ter um suporte, peça ajuda. Para mim foi essencial isso. Eu sempre fui muito orgulhosa, eu pedi ajuda.
Falei, mãe, não tô conseguindo fazer tal coisa. Ou, pai, eu preciso de ajuda. Minhas amigas, me atende. Né? Tem um amigo meu, psicólogo também, falei, pelo amor de Deus, me atende, porque eu tô perdendo a cabeça, eu não sei, você meio que se perde no tempo e espaço. Então, pedir ajuda, encarar de frente o que tá acontecendo e escolher a vida. Eu fiz muito isso, eu escolho a vida, eu escolho saúde. Quais são os profissionais que podem contribuir comigo nisso? E aí foi surgindo. Uma pessoa falava de um médico, e aí eu fui, fez todo sentido, e aí observar o que vem também. Mas eu acho que o suporte, você pedir ajuda e você baixar suas barreiras, mas pedir ajuda, ser humilde para pedir, eu acho que foi o que fez toda a diferença para mim. Ficaram dúvidas? Claro que ficaram dúvidas, né? Afinal de contas, as histórias são muitas, cada caso é um caso. Então, escreve pra gente, conta seu caso, qual é a sua dúvida, porque o My News Vida e Previdência foi criado para isso, para discutir assuntos que vão interferir na sua qualidade de vida e apontar caminhos e soluções. O QR Code aqui, te leva para a página onde você pode entrar em contato com a gente. Ou então, pega o link na descrição do canal. Te vejo na próxima. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus.